Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da WEG, pessoal, e um grande potencial de valorização nas ações da empresa. A WEG poderia subir mais de 200%, ou seja, multiplicar o seu capital no médio a longo prazo. Isso mesmo que vocês ouviram. Fora uma perspectiva até que interessante, tá? De dividendos para os próximos anos, dado o caráter da empresa que não costuma pagar tanto, porém que traz um retorno bem expressivo para o acionista. Então fiquem comigo aí até o final desse vídeo, porque eu vou revelar um segredo da WEG que eu garanto que ninguém até hoje contou aí para vocês. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que eu não possuo as ações da WEG na minha carteira, tá? Eu possuo aí apenas 6 ações, mas a WEG não está inclusa nesse portfólio. Mas claro que é uma excelente empresa e eu posso sim ficar de olho para colocar para médio e longo prazo. Quando a gente olha aqui para a WEG, pessoal, ela deu um retorno imenso para o acionista, né? Nos últimos 10 anos a gente vê que foi um retorno de 871%, ou seja, quando a gente coloca esses 871% numa lupa de 10 anos, você multiplicou o seu capital em mais de 8 vezes. Se você colocar isso aqui, isso dá uma rentabilidade média de 25,52% ao ano. E no longuíssimo prazo, para o investidor que foi paciente nas ações da WEG, acumulou um retorno bem mais expressivo. Até porque a empresa, sem considerar proventos, até porque por mais que a WEG pague pouco, pessoal, tecnicamente ela traz um retorno sim, pelo dividendo dela de forma composta. Mas se eu pegar a cotação e dividir pela cotação da época, lá no ano de 2011, a gente observa que a WEG trouxe um retorno somente de valorização em torno de 1.797%. Colocando dividendos em questão, reinvestimento todo, você pegou o dividendo e reinvestiu a todo momento, você conseguiu aí mais de 5.000% de retorno com as ações da empresa. Então perceba que a WEG fez muitos milionários, multiplicou o capital de muitos investidores no médio e longo prazo. Portanto, será que agora a empresa segue barata, pode continuar crescendo? Porque o que importa, claro, o passado importa, pessoal, até porque a gente consegue tirar um termômetro, né? Se a empresa que a gente está investindo hoje é uma boa empresa, a gente avalia pelo histórico dela. Mas será que a WEG ainda vale a pena? É isso que a gente vai tentar descobrir aqui neste vídeo, né? A gente observa que a WEG é uma empresa global de equipamentos de eletroeletrônicos, atuando principalmente no setor de bens de capital, com soluções em máquinas elétricas. Então perceba que é uma gigante aqui da indústria, tá? A WEG, ela atua nesse setor industrial. E a gente percebe que pelo resultado da empresa é muito sólida, justifica todo esse crescimento que tem acontecido na empresa. A gente percebe uma receita operacional crescente, né? Mais um crescimento, não para de crescer trimestre após trimestre. EBITDA da empresa também não para de crescer e o indicador de retorno sobre o capital investido da WEG também continua bem acima da média. O retorno sobre o capital investido está em 32,4%. Por mais que teve uma leve queda em relação ao terceiro trimestre de 2024, isso que aconteceu principalmente por quê? Porque a receita da WEG, pessoal, quando a gente observa que a composição dela está muito ligada no mercado norte-americano. E como teve aquelas questões ali das tarifas do Donald Trump, agora que já foram revogadas, tá? O presidente brasileiro conseguiu fazer essa amizade, né? Uma proximidade mais elevada com os Estados Unidos, mesmo tendo ali, no caso, uma polarização grande em questões políticas, a gente observe que mesmo assim, né, a América do Norte com essa representação, já com este alívio por parte das tarifas do Donald Trump, a gente observa que a WEG acabou reagindo positivamente. Por quê? Basicamente, mais de 20% da receita está atrelada nos Estados Unidos, então isso aqui teria um baque no resultado no longo prazo. Perceba que para você que seguiu confiante e acumulou WEG nestas baixas, a ação chegou aqui a custar
a 36, 35 com essas dúvidas, né, de basicamente tarifação do Trump, você aproveitou um bom preço e já está desfrutando de uma boa valorização no curto prazo. Perceba que hoje a ação cotada aí, ó, em 48, você que pagou R$35, já está tendo 37% de alta em pouquíssimo tempo. Por quê? Porque quando você pega nesses momentos de dúvidas, de pânico do mercado, que às vezes o mercado acaba exagerando, você acaba aproveitando uma oportunidade que ninguém consegue observar, tá? Portanto, pessoal, o foco não é você ficar pensando nesses negócios de tarifação, isso aqui são exceções a regras. Pode acontecer, pode não acontecer, tudo é possível. E aí cabe você, investidor atento, ter um caixa para aproveitar essas oportunidades. A gente tem que olhar para longo prazo. Será que VEG vale hoje neste patamar de preço? Olha, dada a qualidade da empresa, a gente observa que o crescimento de lucro da VEG, a empresa cresceu absurdamente, pessoal, né? Se você coloca aqui, ó, numa lupa de mais de 10 anos, você tem um crescimento composto bem expressivo no lucro. Ela saltou de 1 bilhão para essa faixa de 6 bilhões. Não é razoável você perpetuar de que VEG crescerá nessa velocidade, 600% de crescimento em apenas 10 anos. Isso aqui a empresa passou um boom de crescimento na parte logística, na parte industrial. Portanto, tá? É razoável você pensar que, dada a qualidade da VEG, porque ela consegue sim ter um nível de rentabilidade bem acima da média, perceba que o ROI está em 28%, o ROI médio da empresa é na faixa aqui, ó, de 25% a 20%, e consequentemente você tem um retorno sobre o capital investido, porque a dívida líquida dela é zero. Pessoal, você tem ideia, a VEG tem zero de dívidas. É muito difícil você olhar uma empresa do setor industrial tecnicamente com zero de dívida. Isso aqui, pessoal, é raridade. Por isso que o mercado tende a pagar um múltiplo mais elevado, justamente pelo ROI alto e, consequentemente, aqui pela dívida zerada. Então, a gente pode olhar inteiramente para ROI. A gente vai supor o seguinte, a VEG, ela paga poucos proventos. Por quê? Por conta do payout? É claro que não. A empresa, na verdade, é uma boa pagadora. Tanto que você olha, ela paga mais de 50% do lucro na forma de proventos. Ela paga mais que o Banco do Brasil, pra vocês terem ideia. Só qual que é a questão aqui da história? É que a empresa tem múltiplos mais elevados. Para o mercado pagar uma relação preço-lucro maior, consequentemente o dividendo vai ser mais reduzido, mais mediano. Se eu considerar aqui, ó, 1 dividido por 31, e mesmo que a empresa pagasse 80% do lucro, ela ainda pagaria aqui, ó, 2,5% de yield. Então vocês percebem que a VEG não é uma empresa que a gente olha para dividendos, porque é cotada por um múltiplo mais elevado. E não tem jeito, pessoal, dada a qualidade da VEG, o mercado sempre vai pagar múltiplos maiores. Mas, porém, a gente tem que olhar se a empresa vale a pena, até porque a gente não avalia somente a empresa pelo dividendo. Muitas empresas aí não pagam dividendos e conseguiram crescer a um nível mais elevado. Pega, por exemplo, a PetroRio, que deu mais de 10.000% de retorno. O que basta você olhar é se é uma boa empresa. E a VEG, sim, aparentemente é uma boa empresa. Eu acredito que no patamar de preço atual, a empresa está barata. Por quê? Mesmo com essa alta nas ações, a gente observa que, ó, já esteve mais barata em 2023, 27 vezes lucro, aquela questão da tarifação do Trump, então você já está abocando uma oportunidade. Hoje ela está a 31 vezes. Então se a gente pega aqui, ó, o PL médio de 35, até no mercado de alto, o mercado chega a pagar 40 vezes lucro aqui na empresa. Se você tem, né, dividido por 31, você tem um potencial de alta na VEG de 29%. Perceba que não é uma empresa, claro, não está uma pechincha, não está uma barganha, mas não está cara. Então perceba que não é mau negócio você ir comprando um pouquinho VEG hoje, nada de recomendação de compra ou de venda. E quando você pega a empresa nessas mínimas, quando ela fica 20, 25 vezes lucro, aí de fato você faz excelentes negócios, você consegue abocanhar uma rentabilidade bem mais elevada, tá? Quando a gente coloca aqui, ó, o indicador do Warren Buffett, Pablo, por que você não vai usar o Graham? Porque o Graham, pessoal, ele funciona muito mais para empresas cíclicas, né? Empresas que têm ali uma demanda inconstante. Empresas com uma perenidade maior, com uma receita mais controlada, com um setor mais anticíclico, que é o caso da VEG, a gente gosta de olhar para o preço justo pela lógica do Buffett. O que ele considera? Um retorno de taxa mínima exigida de 12% ao ano. A VEG, quanto que a VEG cresceu na média, né? A gente tem que colocar a média. Então a gente coloca aqui, ó, 1 menos payout vezes um ROI, que na faixa de 20%, VEG cresceu a uma taxa de 10% ao ano, tá? Então você percebe, até 11%, ela cresceu 11% ao ano, colocando no longuíssimo prazo. Se eu pegar aqui, ó, o LPA da empresa, perceba que a empresa dá um LPA, basta você pegar o lucro, tá? Que ela tem ali nos últimos 12 meses e subtrair pela quantidade de ações. A empresa cresce essa taxa, ou seja, 6,8, você divide aqui, ó, pela base acionária da VEG, que é de 4,20 bilhões de ações. Então você tem um LPA de 1,61, tá? 1,61. 1,61. Aí você divide isso aqui, ó,
por basicamente 2, até porque a gente tem 2% de diferença de crescimento na VEG pela taxa exigida do Buffett, o preço justo das ações da empresa é de R$80. Então você perceba que a ação não estaria cara. Para a empresa estar avaliada pelo real valor dela, pelo tanto que ela entrega de resultados, pela fórmula do Buffett, valor intrínseco, era para a VEG estar custando R$80, que dividido por R$48,28, temos um potencial de alta de 66,73% nas cotações. Então perceba que tanto tem um potencial de alta e um dividendo ligeiramente razoável, de 2 a 3% ao ano. Quando você coloca 11% de crescimento mais o dividendo e mais uma taxa de reaplicação, VEG pode entregar hoje com muita tranquilidade um retorno embutido no preço da ação de 16% ao ano. Claro, não é uma rentabilidade 20-21, mas você vai ter essa rentabilidade sem muita dor de cabeça, dado que é uma empresa ali de muita qualidade, uma empresa já mais bem precificada pelo mercado, mas que não tem esses baques no lucros como outras empresas do setor industrial. Então, pessoal, o mercado não, ele pode ser bobo? Ele é. O mercado é racional? Ele é. Mas não a tal ponto de deixar uma empresa de tanta qualidade como a VEG por um preço de banana, senão seria aí a maior oportunidade da bolsa, tá? Então assim, pessoal, eu enxergo que está barata, tem um potencial de alta e pode sim continuar crescendo a uma taxa interessante no longo prazo. Eu só não acho razoável você, como investidor de longo prazo, pensar que a VEG, né, talvez tenha esse crescimento como teve. Pode ter? Pode ter, até porque a gente não é dono do futuro. Mas ao que tudo indica hoje, ela já engateou, já está no estado maior de maturação e agora aparentemente se transformou em uma empresa de um crescimento mais lento, mais controlado, porque ela é uma blue chip. Quando você considera aqui, ó, o valor de mercado da VEG hoje é de 200 bilhões de reais. Então é irreal você pensar que ela vai crescer como uma small cap. Portanto, obviamente, você pode garantir uma rentabilidade minimamente boa sem correr tantos riscos com VEG. Tudo pode acontecer? Pode, mas a probabilidade maior hoje é de mais estabilidade e, consequentemente, trazer aí para você um retorno embutido no preço da ação bem expressivo no longo prazo. É um setor que cresce a uma taxa interessante, né? A VEG consegue crescer muito bem. Pena que o mercado não paga um múltiplo bem mais baixo, porque aí sim o dividendo poderia ser maior. Mas o mercado não é bobo, né, pessoal? Um negócio de altíssima qualidade, anticíclico, é difícil do mercado pagar um múltiplo mais baixo. Mesmo assim, hoje as ações estão descontadas e tem sim um potencial de valorização bem acima da média. Por isso que apenas para chegar no preço justo eu enxergo uma alta de mais de 60% e no longuíssimo prazo, quando a empresa tiver um lucro mais elevado, quem sabe você ter aí uma valorização acima de 200 a 300%, assim como ela entregou nesses últimos anos, se tudo continuar ocorrendo bem como está, ok? Nossa, Pablo, eu gostei muito deste vídeo, só que aí é que tá, eu tô começando na bolsa agora, não tenho tanto conhecimento, precisava de uma ajuda. Será que você tem alguma coisa que facilite nosso dia a dia para que a gente não quebre nossa cabeça toda vez? E para mim que já sou investidor avançado, que precisava de um conhecimento maior e que não tenho tanto aí tempo para ficar acompanhando. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. E falando em tempo real, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente. Porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, conte os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro o comentário fixado e na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá bom, pessoal? Por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm VEG e qual é a sua expectativa de médio e longo prazo. Em particular, não tenho ação na carteira, tá? Mas é uma das empresas que eu posso seguir de olho. Quem sabe aparecendo uma oportunidade um pouco mais óbvia, eu poderia colocar na carteira sim. Mas claro, pessoal, acho que tem outras oportunidades hoje que podem me trazer uma rentabilidade mais elevada no médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!